Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Bruno Chapadeiro. Ele é professor da Metodista em São Bernardo, na pós-graduação em Psicologia da Saúde. Também tem o doutorado na Unicamp em Educação e está cursando pós-doutorado em Saúde Coletiva na Unifesp. O tema de trabalho que ele vem desenvolvendo, né, mais detidamente é a saúde mental e a saúde do trabalhador, que é uma coisa bastante atual, né? Sempre foi, mas agora com a pandemia os olhos estão se voltando mais para isso, né? Porque o trabalho intermitente, nessa coisa de todo mundo estar... Agora os nossos equipamentos de lazer também são de trabalho, está vindo uma confusão entre tudo isso, a esfera da casa com o trabalho e tudo mais, né? Então tenho certeza que essa conversa vai ser muito prazerosa e também uma ocasião para nós nos revermos, né, Bruno? Também somos amigos Com e é um certeza. prazer recebê-lo aqui no canal. Bruno, fala um pouco da sua trajetória para a gente começar, os seus temas aí de pesquisa, o doutorado, e daí disso a gente vai conversando. Obrigado pela presença aqui. Legal, Caio. Pô, eu que agradeço o convite. Como você disse, é um prazer, um bom motivo, né, para a gente se reunir, já que a gente não consegue mais reunir presencialmente. É bom revê-lo, desde lá da época do doutorado de sanduíche na França, vários aprendizados lá, várias amizades, muito bacana. Cara, eu sou formado em psicologia, né, na Unesp em Assis, e, bom, desde aquela época já me interessei por essa área de saúde mental e trabalho, saúde do trabalhador, mas lá, assim, ainda focava muito naquele lance da psicologia organizacional, né, assim, bem o RHzão clássico e etc. E foi no mestrado que eu confesso que eu fui entender um pouco mais essa área do trabalho, né, significado do trabalho, saúde do trabalhador, que foi o mestrado em Ciências Sociais lá na Unesp de Marília, em que eu fui estudar um pouco sobre o mundo do trabalho através do cinema. Assim, né? Eu já gostava da coisa do cinema, gostava da coisa de ter criei um cineclube lá na Unesp em Assis, né? E paralelo a isso tinha o tema do meu doutor, que acabou sendo meu tema de doutorado, que era sobre as perícias em saúde do trabalhador, que eu achava muito interessante, né, de saber como é que elas funcionavam, assim, da coisa das perícias do INSS, as perícias na Justiça do Trabalho, etc. Né? Acaba que eu levei esse tema para o pós-doutorado também, né, de como pensar perícias, o que eu chamo de perícias de uma forma mais ampliada, que possa abranger outras disciplinas, inclusive, não só o médico, né, mas também outras ciências da saúde, ciências sociais, né. Só que aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia e mudou tudo. Eu acho que mudou tudo para todo mundo em relação à ciência, né? Fazer ciência, fazer pesquisa. E, cara, eu suspendi tudo que eu estava pesquisando, tô terminando aí do pós-doc, falta só acabar o artigo aí para entregar, e passei a estudar essa questão da saúde mental e trabalho nesse momento da pandemia, né? Então, assim, eu tenho focado em pesquisas com o pessoal do Rio Grande do Sul, gente aí espalhada pelo Brasil todo, gente que eu tinha inclusive pouco contato antes, né? E agora tenho muito, assim, são pessoas que fazem parte do meu dia a dia, mas assim, tudo dessa forma online, né? É uma coisa muito esquisita, porque a gente já não vê mais as pessoas presencialmente, né? Tem gente que eu conheci nesse momento da pandemia, né? Que eu tenho trabalhado direto em pesquisas e eu nunca vi ao vivo, né? É uma coisa muito doida isso. E aí eu tenho estudado, então, os efeitos da pandemia, pelo menos por hora, né, nos trabalhadores ditos essenciais, né, aqueles que estão na linha de frente e etc., nos que estão em teletrabalho, o popular home office, e naqueles que não têm um trabalho, né, que estão nos contratos intermitentes, que estão na categoria dos desalentados, que estão desempregados mesmo. Tenho dividido nessas três categorias, e aí tenho colhido relatos, tenho feito levantamentos de outras pesquisas em relação a isso. Tá? É um pouco do que eu tenho me dedicado agora. Assim, todo o resto está muito em suspenso. Né? Só É se fala da interessante, pandemia. Bruno, uma coisa que chama atenção na sua fala é que
Você faz disso o seu objeto de pesquisa e, ao mesmo tempo, você também vivencia isso como pesquisador e como trabalhador da área da educação, né? Que você também é Exatamente. professor, faz parte, né, de uma dessas classes que você pesquisa. Se você quiser comentar um pouco como que é isso para você vivenciar isso como trabalhador também, e também como pesquisador dessa área, vendo de fora e, ao mesmo tempo, de dentro. Eu acho que é a prova de que não existe ciência neutra, né, cara? Assim, não tem como a gente não se identificar com os nossos objetos. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a gente só pesquisa o que nos incomoda, né? Aquilo que a gente quer dar uma resposta, que a gente quer resolver, é o que a gente vai se debruçar para entender, né? Então, é isso. Eu, de repente, me vi em home office o tempo inteiro, né? Estou até hoje. Uh, tudo que eu faço mediado por essas telas aqui, né? E chego a pensar assim, quais são os prejuízos que isso vai causar, né? Da gente ficar o tempo inteiro aqui em telas, mesmo prejuízos da ordem de ordem fisiológica, né? É, em relação à luminosidade dessas telas, ao cansaço, né? Uma estafa. O fone de ouvido, eu noto que quando eu termino uma aula, uma live, alguma coisa assim, eu não consigo nem ouvir sons direito, eu quero tudo baixinho, sabe? Porque fica tudo concentrado aqui no ouvido o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente está confundido, né? O objeto de pesquisa e pesquisador o tempo todo. Então, falar desse objeto, né, mutável do jeito que ele é, né, em movimento, tá falando da gente com certeza. Uhum. Agora, enquanto pesquisador, o que já dá para notar de coisas que são uma continuidade, uma aceleração de processos que já vinham, como, por exemplo, os EADs, o mundo digital, e o que tem de diferente, de ruptura com o que vinha antes, que a pandemia nos trouxe? Você já consegue identificar algumas coisas? Sei que está cedo ainda para falar isso, mas você já tem algumas linhas assim que dá para ver? Aqui mudou, isso aqui rompeu, a gente está em outra era. Ah, eu acho, cara, que assim, já dá para a gente arriscar algumas coisas assim, né? Eu costumo dizer que qualquer análise nesse momento tem que ser muito delicada, né? Porque, né, é um momento muito à parte ainda, a gente ainda está vivendo ele, mas a gente já consegue ver, por exemplo, que alguns setores têm feito desse limão uma limonada, né? Então, tudo aquilo que a gente falava, tudo que agora é chamado do novo normal, nada mais é do que aquilo que ficou estancado do que já existia e não tem mais como a gente não olhar para isso, né? Então, por exemplo, já havia toda uma certa pressão, né, de se fazer todo o ensino por parte de EAD por conta de custos, né? Agora, os cursos em saúde, por exemplo, ainda resistiam, medicina, psicologia, fisioterapia, né? Ainda existia um conselho de ética forte que dizia, não, você não pode banalizar, assim, né? Mas aí a pandemia coloca isso como precursor para a gente poder fazer o distanciamento social. Então, fica tudo nesse sentido do EAD. Então, eu vejo que isso vai transformar o nosso trabalho de ciência, de pesquisa, de docência, né? Porque pensa, se a gente antes não tinha financiamento para fazer um congresso, né? Era muito difícil fazer um congresso presencial. Agora que se entende que daria para fazer congressos dessa forma virtual, eu acho que dificilmente a gente vai voltar a ter congresso em que a gente se encontre todo mundo no mesmo espaço físico, sabe? Uma que isso possa se tornar perigoso, pensando na questão das novas variantes do coronavírus, né? Como também em termos desse financiamento, né? Assim, entende-se que isso aqui fica muito mais fácil, muito mais barato, né? Eu vejo, assim, enquanto professor, cara, que assim, eu nunca trabalhei tanto quanto no ano passado e esse, sabe? Todos aqueles convites que antes ficavam em suspenso, porque havia necessidade de uma verba para o meu deslocamento até aqueles espaços, né? Isso se tornou muito simples agora, né? Eu estou aqui, qualquer momento eu posso ligar isso aqui e começar, né? O lado positivo que eu tenho visto nas pesquisas, o que tem surgido, né, são as pessoas dizerem sobre eliminar um tempo morto de deslocamentos, né? Então, por exemplo, eu não preciso ir até
o campus da Metodista São Bernardo do Campo para começar a minha aula. Eu posso realmente começar da minha casa, né? Mas o problema tem sido não necessariamente o começar, mas o terminar. Quando que termina, então, né? Se antes, assim, a gente tinha um espaço físico para poder dizer assim, não, estou fechando aqui a banca, né? Estou fechando a porta e acabou por hoje. Agora não, também, né? Agora a gente, então, assim, o problema não é mais começar, porque não tem mais deslocamento, mas sim que horas que isso aqui termina, né? Uhum. É como se a gente vivesse dentro de uma esfera que não é que a gente vive no trabalho agora, mas a esfera não tem distinção, não confunde, né? Eu acho que isso tem a ver com a psicologia da saúde, a área da saúde, né? Como que você vê isso, essa indistinção para a esfera psíquica do ser humano, né? Do trabalhador, que agora não consegue mais distinguir espacialmente onde que é o trabalho, onde que é a família, onde que é o lazer, onde que é enfim, as dimensões, né, da vida social, da vida humana. A gente tem tido alguns relatos na nossa pesquisa, né? Pesquisa Projetos Covid-19. A gente tem colhido relatos há um ano já das pessoas e tem surgido muito essa questão, né, do quanto que as pessoas não sabem mais se trabalham em casa ou se dormem no trabalho, né? Tem até o relato de uma jornalista, né, que ela fala que ela ultrapassa muito mais do que 40 horas, o WhatsApp dela não para, né, e que ela sente que a casa dela não é mais um lugar de descanso, né? Então, se antes a nossa casa era esse lugar de refúgio, né, de deságue, de toda aquela pressão, aquele cansaço do trabalho, agora não é mais, né? E também a pandemia agravou o fato de que todo mundo perdeu um pouco da noção de dia, de hora, né? Então, assim, agora a coisa já se acentuou um pouco, mas eu lembro quando já se assentou um pouco, mas eu lembro quando logo no começo eu tinha que muitas vezes falar para as pessoas, olha, hoje é sábado, né? Você está lembrando que hoje é sábado, né? Então essa invasão da esfera da produção, né, na esfera da reprodução social, tem limitado o tempo de vida a tempo de trabalho. Então, se antes a gente já tentava em todos os tempos possíveis usar favoravelmente ao trabalho, então a gente fazia mais cursos, pegava mais trabalho, levava trabalho para casa, etc. Agora essa distinção realmente não existe mais, né? Então tem se agravado muito isso, e isso do ponto de vista da psicologia da saúde, como você apontou, cara, tem mostrado uma enorme sobrecarga das pessoas, né? As pesquisas têm apontado que as pessoas têm trabalhado de 1 a 4 horas a mais por dia, né, do que trabalhavam antes, e que não conseguem se desligar. Tem enorme dificuldade de desligar, né? Então, a estafa, sobrecarga, cansaço mental é o que mais a gente tem ouvido nas pesquisas. Uhum. E novas formas também devem ter surgido, né, de adoecimentos psíquicos com isso, né? Tem um agravamento, mas possivelmente outras formas também novas, né, de lidar com isso e de sofrer por conta disso também, né? Bruno, uma coisa que eu queria perguntar, que eu sei que você estudou com Michel Louvi na França, no seu período lá, que é um autor conhecido pela proposta de um ecossocialismo, né, de unir as contribuições da agenda ambiental com um certo marxismo, pensado a partir da ideia de espiritualidade, de imaginação, bem peculiar, né, e muito interessante. Eu queria te perguntar se você, na sua pesquisa, tem algum traço disso, como é que você pensa a esperança de reconstruir algo a partir de situações difíceis, né? Até num sentido benjaminiano, puxar o freio de mão, como é que você vê a possibilidade disso? Bom, o próprio Marx trazia, né, que quanto mais se esgarçam as contradições, mais fica praticamente impossível não haver alguma resposta, né, por parte da classe trabalhadora. Então, eu vejo que a gente está vivendo esse momento, né? Eu não sou tão romântico quanto o Zizek, por exemplo, né? De que
disso aqui vai derivar algo muito melhor e etc. Eu acho que eu estou mais na linha pessimista do Byung-Chul Han, né, que vai colocar ali que a gente possa entrar em estados mais vigilantes, mais totalitários, né? A gente viu isso com a cessão dos nossos dados mediado pelas empresas de tecnologia para controle, né, do distanciamento social, desde o começo da pandemia, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas, por outro lado, eu vejo que, novamente, a gente não tem como sair de algumas questões que a pandemia agravou sem que a gente discuta coisas essenciais. Por exemplo, né, tem se falado muito sobre a questão de uma renda básica universal. Como que a gente faz isso se não for mediante a proposta, né, mais que está na pauta do dia, que está na mesa de uma taxação de grandes fortunas, por exemplo, né? Então, como que a gente não mexe nesse sistema, na distribuição da riqueza e etc., para dar conta disso, né? Não vejo outra possibilidade, né? Os estados se colocam muitas vezes como quebrados, que não vão dar conta disso, então a gente partiria dessa premissa de uma taxação de grandes fortunas, das rendas, patrimônios, dividendos, etc., né, para dar conta disso. Então, eu vejo que se há alternativas de saídas, é de uma questão de rediscussão como um todo desse sistema, né? Só que aí a gente tem vivido coisas, um momento muito delicado, né, na história mundial, com esse advento aí tem uma ascensão e queda rápida, mas novas ascensões também dos regimes conservadores, né, dessa nova ultradireita, se é que a gente pode chamar dessa forma, né, e isso tem assolado o mundo de uma forma muito, muito grave, né, tendo inclusive esses impactos assim de poder transformar algo que já seria um caos por si só, né, a crise sanitária, em transformar numa crise política e econômica de dimensões assim estratosféricas, né? E aí, obviamente, a questão do meio ambiente vai junto, né? Vai tudo ladeira abaixo nesse sentido. A própria pandemia mesmo, né? Eu não sou especialista para poder falar sobre isso, mas do que eu tenho me inteirado, né, o surgimento de novos micro-organismos, vírus, etc., tem muito a ver com isso, né? Com o quanto que a gente mexe nesse meio ambiente, a gente muda, né, a, a gente muda a natureza, assim, no sentido de uma estratificação muito, muito severa, né? Então, é isso. Eu acho que a pandemia acabou colocando coisas que a gente não tem mais como desviar o assunto, desviar o foco. A gente vai ter que falar sobre ela. Uhum. Criou também um novo... A esfera digital é como um novo meio, né, também. A gente agora está inserido, tem o meio biológico, tem a esfera cultural e agora, dentro dessa esfera, um ambiente também no qual a gente está inserido, né? Muito difícil a gente não... Quem não tenha hoje em dia algum contato com isso, né? Isso também gera outras dificuldades, porque o fato de trabalhar online já, já é algo que faz com que tudo que seja dito, todos os seus gestos, as ações que você pratica no âmbito do seu trabalho, agora já sejam arquivadas, né? E, e ficam disponíveis, né? Diferente de há pouco tempo, que já havia o mundo da vigilância, mas isso com o mundo digital, isso também acho que deve ter efeitos, né? Ainda que não seja assistido por ninguém, o fato de tudo que você disser pode ser assistido, isso já tem efeitos, você já se comporta diferente pelo fato de estar possivelmente, né, sendo vigiado. Você tem alguma pesquisa sobre essa questão da vigilância? Isso aparece nos seus materiais, nos seus dados que você coleta sobre essa ideia da vigilância, né? De você ser
filmado, ouvido, sempre, em tudo que você está fazendo? Isso não surge assim como uma questão bem trabalhada, bem clara, né, dos sujeitos de pesquisa. Isso surge um pouco como uma estranheza, sabe? Aquela coisa bem ludista, né, assim, da máquina que oprime, né? Isso surge como uma coisa assim, o que isso pode acontecer comigo depois, né? No caso de professores, esse estranhamento acontece quando você pensa assim, bom, por que eu tenho que ficar gravando a minha aula, né? Por que ela não pode ser aqui just in time, vamos dizer assim, né? Aonde ela vai parar depois? O que eu, sei lá, que fins vão ser feitos disso, né? Então, por exemplo, às vezes você é pago por aquela hora aula e aquilo que você gravou pode ficar ali, né, numa interface da universidade ou de qualquer outra organização ad infinito, né? E aí a gente vai estar falando de uma mais-valia que vai ser, né, aí extraída, né, para sempre, sem que eu precise estar executando esse trabalho a todo tempo. Então, dentre esses assuntos que eu acho que a pandemia estancou, né, estancou essa coisa de uma proteção de dados, dessa vigilância, né, inclusive aí a gente tem falado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tornou-se a falar, né, já estava um pouco esquecido o Marco Civil da internet, o acesso das pessoas, né, isso aqui, um dado de desigualdade, mais um, né, dado de desigualdade no país, é o quanto que há possibilidades de se fazer esse home office no Brasil, né, quem que tem acesso a um computador, a uma internet de qualidade, né, eu tenho dado aula na pós-graduação e os alunos estão cada um num canto do Brasil, sabe, e eu não consigo cobrar deles, né, olha, liga a câmera, não estou ouvindo direito o que você está falando, etc., porque está cada um num rincão do país, vamos dizer assim, que está, né, lutando ali para lutando para estar ali, né, e ter essa internet de qualidade. A gente tem falado, por exemplo, também de propriedade intelectual, né, de direito de imagem, propriedade intelectual, porque agora ficou ainda mais fácil você realmente encontrar uma aula minha, alguma coisa que eu disse, etc., no YouTube aqui, por exemplo, né, ou qualquer outra plataforma, e novamente, aquilo foi algo que eu criei para um momento e que fica sendo reproduzido ad infinito, né? Então, eu acho que essa é mais uma questão que a gente vai precisar falar sobre ela. Como eu disse, isso não surge como uma questão primeira, porque acho que as pessoas ainda estão sentindo mais os efeitos dessa sobrecarga, desse cansaço, né, o tal do Zoom fatigue, né, que tem sido dito agora, das pessoas estarem fatigadas por estarem nessas videochamadas. E eu confesso, eu às vezes não me lembro de quando eu dava aula o dia inteiro ficar tão cansado de quando, por exemplo, eu dou uma aula aqui, né, nessa plataforma. Parece que a gente fica mais ligado o tempo todo, né? Então, é isso, não surge como uma questão estancada, mas há esses medos, essas prerrogativas de o que vai ser feito disso, né? Amanhã eu posso ser demitido e continuar a minha aula sendo reproduzida aqui até quando a organização quiser, né? E também isso traz a questão da acessibilidade, né? Num país tão desigual como o nosso, Exato. não é para todos, né? A desigualdade ela se mostra ainda mais presente num momento como esse, não só pelo acesso à saúde, né, e aos, enfim, aos hospitais e aos exames e tudo, e poder ficar em casa ou não poder, dependendo de qual é a sua profissão, mas também de ter acesso à educação pelos dispositivos digitais, né? Não sei como que está sendo para você, mas para mim está sendo bem dramática essa situação, porque os alunos, grande parte, não tem, eles, né, lá no IFAM, tem um sistema de rotas, né, em outros lugares também, para levar os materiais impressos para os alunos, né, numa região rural muito extensa e onde não tem internet, muitos deles, né, não tem acesso nenhum, às vezes, à internet.
Então, isso também é uma questão importante, né, de ser lembrada, né, num período como o nosso, num país que tem uma extensão territorial enorme e com diferenças, né, regionais também, de acordo com classe social, faixa etária, né, e tudo mais. Sim, eu acho que a gente tende a olhar pelo nosso prisma aqui do sul, né, sudeste, e, e achar que é fácil para todo mundo, né? Mas é isso, a gente tem falado de programas, de políticas públicas para acessar a internet. A gente tem visto aqui a iniciativa da Unicamp, institutos federais que têm feito campanhas com ex-alunos de doação de notebooks, de compras de pendrives com internet, né? Essa tem sido a realidade, né? É muito, é muita. Também a gente tem que falar dessa desigualdade digital, desse acesso que você está falando, né? Eu acho que uma coisa que eu lembro bastante lá de Paris, né? De quando nós moramos lá, era do quanto o acesso a uma cultura, educação, né? Ele era muito possível para a gente, né? O valor da bolsa, né? Era a gente conseguia não só sobreviver ali, né? Pagar as nossas contas, mas também ter acesso a muita coisa, né? Aqui a gente está falando de ter um acesso ao básico, né? Ao básico. E assim, a gente ainda dá aula em nível superior, né? A gente está falando de pessoas adultas que muitas vezes já trabalham, né? Tem o seu, tem algumas formas de correr atrás, vamos dizer assim, por elas próprias, porque, né? Não dá para contar com esse estado, né? Mas para quem está dando aula para ensino básico, meu Deus, né? Então, tem relatos assim de professores que estão tendo que repetir a aula à noite como uma forma de não excluir o aluno, porque aquele aluno só tem como acessar a aula pelo celular do pai que chega do trabalho à noite, né? Então tem professor que sem ganhar nada, mas pelo fato de não deixar aquele aluno para trás, tem repetido a aula para poder, né, integrar esse aluno. É uma precarização, né? Uma precarização do ensino em si, do fazer docente, né? Bruno, se você quiser falar sobre um pouco, já que a gente entrou no assunto da educação, até para divulgar assim o resultado do seu doutorado e depois, num outro momento, quiser falar também brevemente de lá para cá, no sua nova pesquisa, o que você acrescentaria, o que você modificou, o que você acha que você realmente tinha razão. Legal. Cara, eu fiz o doutorado na Faculdade de Educação e fui já pensando nessa ideia da educação no sentido ampliado, né? Então, eu fui pensando em educação em saúde, algo muito reverberado no SUS, né? E aí a minha pesquisa foi nessa ideia de tentar entender como é que se davam as perícias, né, no INSS e na Justiça do Trabalho. Então, assim, como que elas acontecem no movimento do real, né, e não como elas deveriam ser pelo prescrito. E aí as conclusões que eu cheguei na tese, né, é de pensar que, por exemplo, as perícias do INSS, né, então quando o trabalhador ele está adoecido e precisa se afastar, né, é um calvário para ele conseguir um, um benefício, né? A gente chama de benefício, mas na verdade é um direito, né? O direito que ela teria para se afastar, para cuidar do seu estado de saúde, é um calvário e é uma briga eterna, né? Do trabalhador achar que o médico não toca nele, não faz o exame, olha para ele em 10 minutos. O médico sempre parte do pressuposto que o trabalhador à sua frente é um falsário, alguém que está, né, querendo encostar no Estado e etc, sabe? E aí quando a gente vai ver, né, a minha análise foi um pouco mais a fundo, né, por isso eu fiz uma análise dialética da coisa, de ver que o problema é claro que não é uma relação igual, né, o médico tem sempre mais poder em cima do trabalhador, porque é ele quem acaba decidindo em instância última, né, se esse trabalhador vai conseguir o benefício ou não, mas na verdade a gente está falando de um sistema que é feito para não funcionar, sabe? O INSS, tal como ele está disposto, onde a gente tem mais de 7 milhões de perícias por ano, né?
talvez isso tenha ampliado agora na pandemia, a gente nem tem acesso aos dados, né? A gente está falando de um sistema que não pensa de uma forma preventiva, né? Assim, não age no foco da questão. A perícia fica em cima do corpo do trabalhador enquanto resultado de um processo de trabalho que já o adoeceu, né? Então, o que eu acabei propondo na tese, que eu fui pesquisar agora no pós-doutorado, é como seriam feitas essas perícias que fossem feitas com o foco nos ambientes de trabalho, né? Na alteração dos ambientes de trabalho para que não tivessem mais pessoas adoecidas. E aí eu fui estudar experiências intersetoriais, multidisciplinares, né? Transdisciplinares, que pudessem montar, vamos dizer assim, que eu pudesse usar essas experiências para dizer assim, tá vendo? É possível, sabe? É possível que a gente faça perícias que não fique só no foco do médico, no foco clínico, circunscrito naquele espaço ali, né, restrito. E aí eu achei interessante que foi o que eu vi lá na França, né? Lá eles têm um modelo em que não tem tanto, né? É claro que não acontece assim de um jeito tão bonitinho, né? Mas eles não têm tanto essa coisa de interferência de poderes, né? Aqui a gente tem interferência de poderes entre o médico que é do INSS, o médico que é da justiça, o médico que é o médico da empresa, o médico que está no serviço público, né? Então, o médico do INSS vai chegar lá, o trabalhador com vários documentos, e ele vai falar assim, não, isso aqui, esse atestado aqui sei lá, é falso, não vou aceitar porque eu estou te periciando aqui, você não tem nada disso, né? Lá na França, em nenhum momento esse médico que vai fazer a perícia para entender se houve um nexo de causalidade entre o adoecimento e o trabalho, ele vai contestar o que o médico assistente disse, porque lá também você tem uma robustez da política de medicina de família. Então, né, aquela pessoa, aquele trabalhador que nasceu, cresceu, viveu naquele bairro, ele vai ser acompanhado pelo mesmo médico a vida inteira, possivelmente. Então, lá parte do pressuposto que ninguém melhor para compreender se há um adoecimento do que justamente esse médico que te acompanha uma vida inteira, né? Aqui não. Aqui é alguém que, né, vai te ver uma vez na vida, e em 10, 15 minutos ele tem que decidir isso aí, né? Então é um processo que é feito assim muito, na verdade, para inglês ver, né? É uma coisa assim, não funciona como deveria funcionar, né? E aí gera tudo isso, gera esse contingente de pessoas afastadas, esse contingente de pessoas que não conseguem o benefício e aí também não conseguem o salário, ficam nesse do que a gente chama de limbo previdenciário, né? Que daí nem a empresa quer pagar mais o seu salário porque acha que não precisa mais depois do 15º dia, nem a previdência vai pagar e essa pessoa fica sem proventos, né? E aí é todo um caos social que a gente já sabe, né? Acho que aquele filme Eu, Daniel Blake, do Ken Loach, expressa muito bem isso, né? O que é a pessoa que não pode trabalhar, mas que tem que voltar a trabalhar muitas vezes adoecida, porque senão não tem uma renda, né? Ou acaba tendo que mendigar muitas vezes, né? Em outras instâncias do Estado, de assistência social e etc. Então, é um calvário, né? É um calvário. É isso que eu tentei expor, né? Na verdade, assim, a sistemática da coisa, sabe? E é isso que eu estendi para o pós-doc. Muito bom, Bruno. Gostei muito de conversar com você, revê-lo aí, foi muito bom. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí, fica à vontade, para a gente ir encerrando Só, aqui a conversa. só queria agradecer, parabenizar mais uma vez aqui publicamente o teu canal. Tenho acompanhado o que você tem feito, não é pouco, né? O que a gente está falando sobre esse exercício da educação conseguir chegar a mais pessoas. Eu acho que você consegue fazer essa apropriação de uma plataforma de massa para poder dar uma coisa mais densa também, uma conversa, né? Uma conversa filosófica mais aprofundada sobre os temas e as pesquisas, né? Não em linguagens en passant, que a gente costuma ver nessas plataformas. Então, só parabenizar mesmo a iniciativa. Eu comecei a criar um canalzinho de YouTube tímido também, onde eu estou colocando algumas lives que eu participei desde o ano passado para cá, né? Mas ainda não tem essa coragem tua aí
de fazer uma coisa sistematizada, periódica. Então, cara, só tenho a parabenizar mesmo a tua iniciativa e agradecer o convite. Valeu, Bruno, obrigado. E a ideia principal minha aqui é divulgar, né? Então, espero que o pessoal que tem assistido, que chega a esse vídeo aqui, possa conhecer melhor o seu trabalho. Se você quiser, para encerrar, falar onde que você tem textos publicados, quiser a gente põe aqui na descrição também, divulgar o seu canal também, que você também tem umas lives lá, né? Que você acabou de dizer, a gente coloca aqui para o pessoal poder conhecer melhor as coisas que você tem feito aí. Quiser falar onde que está o nome do canal que você tem aí também? Pô, legal. Eu tenho colocado as lives aqui no YouTube, né? Não foram poucas do ano passado para cá. É youtube.com/Bruno Chapadeiro também. E no Instagram, né? Eu tenho colocado mais alguns textos que eu tenho publicado também, mais de opinião nesse momento da pandemia, né? Porque o momento exigiu uma aceleração nossa por parte da ciência, né? Que é instagram.com/Bruno Chapadeiro também. Tá? São os canais que eu mais tenho divulgado aí, feito uma divulgação científica dessa área de saúde mental e trabalho e saúde do trabalhador. Beleza, depois eu ponho na descrição também, para o pessoal facilitar aí a busca. Obrigado, Bruno. Valeu, obrigado também. Valeu, meu querido. Valeu. Quem assistiu, agradeço. Comentem aí o que vocês acharam também. Se quiserem sugerir outros temas também, fiquem à vontade e fiquem ligados nas próximas conversações.